E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Esqueci. Agora sim, pessoal, tudo bom? Beleza? Hoje é dia 20 de maio. Ih, minha gravata aqui tá meio torta. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje é dia 20 de maio. Vocês estão na Confederação Monarca do Brasil. Eu sou o Rodrigo Brasileiro e vocês vão conversar especial com o professor José Carlos Sepúlveda. A galera está entrando, se você estiver entrando, vai chamando as pessoas. Professor Sepúlveda, seja muito bem-vindo. Rodrigo, tudo bem? Muito Tudo obrigado. bem, melhor agora. Melhor agora, falando com pessoa ilustre. Que é isso, tudo bom? rapaz? Como é que o senhor está? Eu estou bem, graças a Deus. Animado aqui para fazermos essa live. Beleza. E vou respondendo aqui a todo mundo que está entrando também. Ave Império, para Luciano, boa noite. Alice, saudação da Regina. Bom, pessoal, então vamos começar. Primeiro, vamos apresentar todo mundo. Gente, até para a monarquia entrou, estamos com moral, hein? Estamos com moral, né? Bom, ele é cientista político, jornalista, é o português mais amado do Brasil, depois do Roberto Leal. Não, está na frente do Roberto Leal. E ele é autor de uma frase que ele disse em 2016, durante o Encontro Monarca. Talvez ele nem lembre dessa frase, mas foi uma frase que me marcou muito, que é: o impossível não existe na história. E sabendo que o impossível não existe na história, é que hoje a gente começa a live com o professor Sepúlveda. O que tem minha gravata? Ah, tá, tô falando da gravata. Tem que vir especial, né? Que hoje a gente começa esse bate-papo para... Porque é o seguinte, a ideia que eu tive, já que eu já queria conversar muito com o senhor há muito tempo. Boa noite. Mas na live que eu estava assistindo do Monarquista Cearense na semana passada, o senhor também falou uma coisa que eu achei muito bacana, que a gente não pode fazer do movimento atual uma ruptura, ainda que involuntariamente, do movimento que sempre existiu, que na verdade é inclusive muito anterior a 1993. Mas para a gente não fazer essa ruptura, tem uma coisa que é necessária: a gente ter conhecimento sobre o que foi o movimento em 93. Bruno, um abraço aí, Bruno. O Bruno cearense aí. Bruno Queiroz. O pessoal do Ceará está fazendo um trabalho bacana. Então a gente começa. E como é que era o movimento antes de 93? Rodrigo, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que delimitar uma coisa, que é o seguinte: quando houve a carta do Dom Luís aos constituintes, foi um lance, eu disse isso nos monarquistas cearenses, mais uma cearense ali, eu disse isso nos monarquistas cearenses, foi um lance de um grande estadista. Ele percebeu que era um momento histórico, ele escreveu uma carta, que é uma carta de um verdadeiro, do que seria um imperador. Você vê ali que ele paira por cima das paixões políticas, mas ele pede uma coerência à Constituinte. Era um momento histórico. Então, Dom Luís faz isso, e o que é que vai acontecer? No momento em que os constituintes acabam por derrubar a cláusula pétrea, e a cláusula pétrea fica derrogada, o que é que acontece? Vai haver no país uma movimentação muito grande. A movimentação em matéria de monarquia. Pessoas que tinham uma simpatia vaga pela monarquia, digamos assim, consideravam aquilo historicamente e tal. Então, assim, nossa, mas agora já podemos falar de monarquia, já não há mais proibição. Bom, inclusive vai-se falar de um plebiscito, então a coisa começa a tomar uma realidade grande para essas pessoas. Bom, depois havia os monarquistas, que eram militantes, mas que viviam
num certo resguardo, porque havia proibições. Estão perguntando se essa carta está disponível. Está disponível, sim. Essa carta é entrar no site do Pró-Monarquia, e lá está essa carta do Príncipe Dom Luís. Bem, mas o que é que acontecia? O que é que esses que já eram monarquistas, militantes, eles tinham cuidados, porque era uma coisa ilegal, etc. E, bom, mas eles eram herdeiros de todos aqueles que, durante, por exemplo, o exílio da família imperial, o diretório monárquico, o famoso diretório monárquico, e outras pessoas que e, digamos, eu não sei, eram os doutrinadores do movimento monárquico, ao longo dessas décadas todas foram mantendo uma chama viva da monarquia. E sempre em contatos com a família imperial. Tanto que houve várias tentativas de príncipes virem ao Brasil, a famosa tentativa do príncipe Dom Luís, filho da princesa Isabel, que é proibido de entrar no país e causou um tal alvoroço que as pessoas saíam do Rio de Janeiro para ir vê-lo no navio que estava fora da barra, né? Era uma sensação. Bom, então, antes de 93, portanto, quando a Constituinte é feita e acaba a cláusula pétrea, é mais ou menos o seguinte: imagine mais ou menos um peixe que você, ou muitos peixinhos, que você deixou fora d'água e estavam ali meio desesperados. De repente você joga dentro d'água, eles começam a nadar, começam a pular, etc. E as pessoas se sentiam à vontade nisso. Mas era uma mistura entre pessoas que eram monarquistas já antes, ou seja, militantes da monarquia, pessoas que não podiam, que eram conhecedores da doutrina monárquica, etc. E pessoas novas. Havia muitos jovens. A juventude monárquica nessa época dirigida pelo Dr. José Guilherme Beccari a nível nacional, se repercutiu por todo o país. Ela se multiplicou em núcleos por todo o país. Apesar dos príncipes não preferirem que o plebiscito tivesse sido mais adiante, porque eles achavam que uma corrente que quase durante 100 anos foi silenciada, precisava de se organizar, precisava se expandir, precisava tirar. Você sabe perfeitamente, você deve ter estudado, inclusive, que a República fez muitas calúnias sobre a monarquia ao longo das décadas. Foi criando uma imagem negativa da monarquia. Bom, nós tivemos, quando se falou da possibilidade do plebiscito, nós tivemos uma televisão dizendo que a monarquia restauraria a escravidão. Quer dizer, como é que se pode dizer uma coisa dessas? Seria uma coisa impossível no século XX restaurar a escravidão. Mas como é que se pode dizer isso quando tinha sido a família imperial a principal quem lutou... boa noite, estão dando aí mais boa noite. Quem lutou mais afincadamente contra a escravidão foi a família imperial, quer dizer, não tinha sentido nenhum. Bom, mas então é o seguinte: o que é que aconteceu em 93? Houve essa mistura. Havia uma mistura de pessoas que já era uma coisa muito interessante. Você viajava com os príncipes pelo país e você encontrava muitas famílias no interior do Brasil que diziam o seguinte: não, minha família sempre foi monarquista. Era, digamos assim, era uma tradição familiar, mas que estava assim, mais ou menos apagada. E de repente, essa tradição familiar se acendia. Se acendia porque, sim, olha, pode haver uma restauração da monarquia. Então, isso era, digamos assim, isso foi o que aconteceu antes de 93. Mas, como eu lhe disse, houve uma expansão muito grande de jovens. Não se esqueça que, eu vou lhe dar um exemplo, que talvez seja dos exemplos mais impressionantes. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, é conhecida como símbolo do espírito republicano. Eles era ali um dos centros, antes da queda da monarquia, era um dos centros onde se difundia a doutrina republicana,
por várias razões. Por várias razões, não vou dar essas razões aqui. Mas a tradição de uma certa, como eu diria assim, de um certo espírito avançado, era o Largo São Francisco. Muito bem. Dom Bertrand foi convidado pelo centro acadêmico do Largo de São Francisco para ir à Faculdade do Largo de São Francisco falar de monarquia. Então, isso foi um sucesso naquela época, entende? Quer dizer, e muitos jovens, quer dizer, os jovens convidaram Dom Bertrand, houve muita movimentação, como eu lhe disse, a juventude monárquica tinha muita difusão pelo país, havia muitos núcleos da juventude monárquica. Então, mas no momento, o que é que havia? Havia uma meta. Essa meta era, uma vez que a Constituinte consagrou que houvesse um plebiscito, vamos trabalhar por esse plebiscito. Vamos trabalhar para esclarecer as pessoas. Eu não sei se você sabe, mas houve muito... Quando se aproximou o plebiscito, não sei se você sabe porque, pronto, já foi tantos anos atrás que há algumas coisas que não entraram, estão apenas na história oral do movimento monárquico. Mas, por exemplo, nós tivemos líderes e temos líderes muito importantes, como o Dr. Juvenal, no Ceará, depois em outros lugares assim, havia núcleos muito fortes e nesses lugares onde havia núcleos muito fortes por todo o país, havia debates. E debates, às vezes, com pessoas importantes. Havia, às vezes, senadores ou deputados ou gente ligada a governos estaduais que ia participar dos debates e não era só com os príncipes da família imperial, Dom Bertrand, Dom Antônio e outros, não. Eram jovens, às vezes eram jovens universitários jovens universitários que vinham e participavam dos debates. E isso era extremamente interessante, eram auditórios cheios para isso. Bom, mas havia, portanto, uma meta. Essa meta era a questão do plebiscito. Havia essa meta, ou seja, as pessoas queriam que a monarquia fosse vencedora no plebiscito. Mas é claro que, depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, é claro que quando a República começou a ver que havia um grande prestígio da monarquia, e o prestígio não era só como as pessoas podem julgar na sociedade, não. O prestígio, por exemplo, os príncipes foram convidados para uma festa, creio que era em Minas, das Congadas. Portanto, uma festa, tradição dos negros. Bom, o Dr. Juvenal está aí na nossa live. Bom, os príncipes foram... Os príncipes foram participar disso porque o prestígio era muito grande. Os príncipes iam às famosas favelas, iam falar lá. Eu mesmo fiz fui às escolas públicas bem simples, falar com jovens, e eles se interessavam, mas muitas pessoas, o que é que a gente via muito? Havia um desconhecimento muito grande, mas ao mesmo tempo as pessoas ficavam assim meio fascinadas. Nossa, o que é isso? E perguntavam isso e aquilo. Muitas vezes, vou lhe dizer uma coisa, eu no Nordeste tive, depois mais tarde, em colégios bons, muito bons, em colégios públicos simples. Posso lhe garantir que a recepção nos colégios mais simples foi muito melhor do que nos colégios bons. Se diria o contrário, né? Mas não era assim. Bem, então, antes de 93 havia essa mistura, entende, Rodrigo? Havia pessoas que eram herdeiras do movimento monárquico enquanto de doutrina, de doutrinadores, etc. Havia pessoas que tinham uma certa tradição familiar e havia pessoas que despontaram para o movimento
com aquilo que, pronto, começou-se a falar no país, vai haver um plebiscito. Bom, todo mundo gostaria que o plebiscito tivesse sido claro, monarquia, república, não, mas foi aquela confusão que eles armaram depois na pergunta. Professor, eu queria fazer uma pergunta, eu sei que é um pouco indelicada, mas Sim. a gente não faz campanha sem dinheiro. Sim. Como é que foi para estruturar o movimento, até do ponto de vista financeiro, para arrecadar? Porque hoje nós temos assim, algumas facilidades. Estamos fazendo uma live aqui para várias pessoas. Mas em 93, 92, essa realidade era muito diferente. Vocês precisavam estar fisicamente nos locais. Como é que foi a forma de arrecadação da monarquia? Eu vou só dizer uma coisa curiosa. O movimento monárquico, no seu conjunto, gastou na campanha do plebiscito, portanto, em vários anos, o mesmo dinheiro que o Collor gastou em um dia de campanha para a presidência da República. Faça só as contas. Portanto, é o seguinte, é uma diferença brutal. O que é que aconteceu? A monarquia tem isso de muito interessante, que é as realidades locais. Então, muitas pessoas nos locais se congregavam para ir fazendo a propaganda. Elas pagavam folhetos, elas pagavam adesivos, elas reuniam pessoas num auditório, convidavam um príncipe ou convidavam alguém da monarquia para ir lá. Então, havia uma realidade local muito forte que as pessoas se cotizavam entre si. E você tem toda a razão. Naquela época, é preciso nós nos lembrarmos do seguinte, nós já estamos tão habituados a isto, por exemplo, estamos fazendo aqui uma live, tem um monte de gente de todas as partes do país nos vendo. Isso não existia. Isso não existia. Era preciso viajar, era preciso ir fazer palestras, era preciso fazer debates. Quando muito, eram os programas de televisão. Mas você veja, por exemplo, quando Dom Bertrand foi ao Jô Soares, que era, naquela época, como é que era o nome do programa do Jô? Jô Soares, Jô Soares 11h30? Não, pois é, eu acho que era Jô Soares 11h30, porque o programa dele foi mudando de nome. Bom, mas quando a pessoa queria ver, tinha que ver naquela hora, porque depois você não tinha a realidade da internet para ir pegar o programa e ver a outra hora, etc. Não havia nada disso, entende? Bom, então, a propaganda era uma propaganda assim muito local. Havia uma propaganda muito local. É claro que havia uma coordenação nacional que era dada pelo pró-monarquia. O pró-monarquia não era propriamente um movimento. O pró-monarquia era digamos assim, seria a cabeça de um movimento que coordenava círculos monárquicos, juventudes monárquicas, porque havia uma certa liberdade os círculos monárquicos, uns chamavam círculos monárquicos, outros não chamavam-se, tinham um outro nome, mas era uma realidade de círculos monárquicos. E as juventudes monárquicas. Então ali havia uma coordenação das campanhas, porque era preciso coordenar, era preciso haver uma certa coordenação nesse movimento. Bom, e depois... Diga. O senhor, por acaso, lembra mais ou menos quantas pessoas estavam envolvidas na campanha de uma maneira assim mais coordenada? Tirando os casos espontâneos, é muito difícil falar. É um pouco difícil falar, Rodrigo, é um pouco difícil. Mas eu lhe digo uma coisa, era muita gente pelo país inteiro, era muita gente. E depois também é preciso, eu estou me esquecendo aqui de uma coisa muito importante, é que os príncipes sempre deram muita importância a uma formação doutrinária do movimento. Porque nós não podíamos ter o que nós temos hoje em dia, às vezes, que são pessoas, não no movimento monárquico, não estou falando do movimento monárquico, mas muitas vezes no debate público, você tem pessoas que apenas repetem slogans. Os príncipes não queriam isso, queriam uma formação doutrinária. Então, imediatamente começaram a sair obras que foram de grande importância. Por exemplo, havia um livro chamado Ser ou Não Ser Monarquista, Eis a Questão. To be or not to be, né? É o famoso. To be or not to be. Então, Ser ou Não Ser Monarquista, Eis a Questão. Era um livrinho pequeno
que se vendia muito. Depois foi necessário lançar, porque a República, quando viu que estava sendo ameaçada, começou a lançar problemas e começou a lançar casos, etc. Então começaram a inventar, ressuscitar um problema que seria a legitimidade monárquica e que não tinha sentido nenhum. Mas foi feito um livro sobre a legitimidade monárquica em que se expunha todo o problema da Carta de Dom Luís, tal historicamente um livro muito bem feito do professor Armando Alexandre dos Santos. Está aqui uma pessoa dizendo, é fato que éramos nós que cotizávamos e trazíamos a Belém Dom Bertrand e Dom Luís, quer dizer, as pessoas que cotizavam faziam isso. Bom, depois houve outras obras. A uma certa altura houve a famosa obra organizada que era Revivendo o Brasil Império, que era uma compilação muito bem feita de muitos autores e muitos livros com um resumo sobre o que era na realidade o Brasil Império. Então isso tudo marcou também o movimento, entende? Por quê? Porque depois havia folhetos com perguntas básicas, porque vinha sempre aquela coisa, nossa, mas vocês querem uma família imperial que é para pagar aquele luxo todo e não sei quanto, então vinha comparação com a República, não sei o quê. Essas dificuldades básicas que você conhece aí, elas sempre eram postas. Então, isso era respondido nesses folhetos, nessas coisas que eram difundidas, nesse material que era difundido. Você acha que no plebiscito teve alguma maracutaia de leve ali para prejudicar a monarquia? Por exemplo, alguma cédula, alguma data alterada? Olha, eu acho o seguinte, Rodrigo. Algum cambalacho, um pequeno cambalacho, digamos assim. Eu diria que não houve pequenos, houve grandes. Porque acontece o seguinte, Rodrigo. Você sempre foi uma pessoa ligada à política. Então você sabe isso. Por exemplo, vou-lhe só dar um exemplo. Se você já tem um movimento que teve durante muito tempo, se você tem um movimento que durante muito tempo foi amordaçado, e você tem que desfazer calúnias, tem que desfazer coisas que dizem que são falsas, e você tem que vencer essa propaganda, e você tem uma data para um plebiscito, que vai ser em setembro, e você tem tudo planejado para fazer aquilo, e de repente dizem, não, agora o plebiscito vai ser em abril. Espera, mas por quê? Não, de repente mudou e tudo foi alterado. Ora, isso para uma máquina, que não é uma máquina partidária e tudo, é um problema muito grande. Mas esse não foi o único. Você tinha uma cédula que tinha uma maneira de perguntar que não era clara. Porque você tinha monarquia, república, depois tinha república parlamentarista, presidencialista. Ora, a monarquia era parlamentarista. Por que é que então não se fez uma pergunta assim, que era república ou monarquia? E depois dessa pergunta, caso seja república, presidencialista ou parlamentarista? Isso seria claro. Não foi. Então a pergunta também não era clara. Depois o seguinte, nós tínhamos pessoas espalhadas, o movimento monárquico tinha pessoas espalhadas pelo país inteiro, sabia a realidade que se via nas ruas. E houve muitos lugares em que os resultados foram ridículos. E nós percebíamos que aquilo não era o resultado verdadeiro. Além do mais, começou a haver uma uniformidade de resultados que também não era uma coisa muito... não era não era, digamos assim, uma coisa muito fidedigno. Fidedigno, exatamente, fidedigno. Então, percebemos que ali realmente houve vários cambalachos e que prejudicaram a monarquia. Vários mesmo. Agora, evidentemente que isso tudo, para quem se tinha empenhado grandemente, as pessoas... O que é que os príncipes e o movimento monárquico disseram? Os grandes líderes que estavam à frente disso disseram o seguinte: perante a história, este plebiscito não é válido.
pode ser legalmente dito que é válido, certo, mas perante a história ele não é válido. Quer dizer, a República tinha silenciado uma corrente de pensamento durante, é o que o príncipe Dom Luís dizia, um apartheid ideológico sobre a monarquia, não tinha feito o plebiscito que tinha prometido 100 anos antes, não tinha feito, fez depois, quase de 100 anos, e pronto, e nós tínhamos essa realidade. E essa foi a realidade de 93. Agora eu quero fazer... Hoje vai ser o dia das polêmicas, né? É mais uma pergunta assim que pode ser polêmica. Quando eu vi o resultado, que a monarquia legalmente não ganhou, a primeira coisa que eu pensei foi: o movimento monárquico morreu. Acabou-se o movimento monárquico. Correndo o risco de ser um pouco indelicado, como é que os príncipes recepcionaram esse resultado? Porque assim, houve-se um empenho, né, de vários setores, inclusive financeiro, e não se teve um resultado esperado, pelo menos um resultado desejado. Como é que ficou a questão de, falando um carioquês, a moral dos príncipes nessa questão, considerando assim, que eles são uma luz do movimento, né? Se a luz deles apaga, todo o movimento se apaga também. Dá para responder essa pergunta ou foi muito invasiva? Não, dá para responder. O seguinte, que bom. Os príncipes, o que é que eles fizeram? E, sobretudo, Dom Luís, o que é que ele fez? Ele fez uma carta, eu, infelizmente, não estou aqui com a carta, mas Dom Luís dirige uma carta a todos os líderes monárquicos, dizendo o seguinte: nós temos uma missão daqui para a frente, porque nós não somos um partido político, nós somos uma corrente de pensamento. E essa corrente de pensamento tem que estar na história do Brasil. E nós temos uma voz. Nós antes não éramos ouvidos, agora somos ouvidos. Houve um plebiscito, nós somos ouvidos. Agora nós vamos fazer ouvir a nossa voz, fazer valer a nossa voz no debate nacional. Enquanto monarquistas vamos fazer. Houve em muitos lugares, por exemplo, em situações que nada tinham a ver com monarquia ou república, que os círculos monárquicos entravam, por exemplo, numa ação qualquer que tivesse a ver com o país, entravam ali e davam sua opinião. Líderes monárquicos escreviam em jornais. A opinião deles era... Portanto, houve uma mudança grande. E os príncipes, você sabe o seguinte, que um dos princípios da monarquia, e que o príncipe Dom Pedro Henrique sempre ensinou aos filhos, é que as monarquias começaram a decair quando os príncipes deixaram de estar na frente de batalha. Então, se os príncipes fossem desanimar porque o plebiscito não correu como eles queriam, bom, então eles não seriam príncipes, né? Seriam os políticos. Não, eles receberam aquilo, reuniram-se com os líderes monárquicos e os líderes monárquicos fizeram esse documento em que eles não reconheciam perante a história a validade daquele plebiscito, pelas fraudes inúmeras que houve, há até documentos sobre isso. E o que é que eles disseram? Vamos continuar a esclarecer as pessoas. Vamos continuar a trabalhar as pessoas. E sabe como é que foi... Tem uma coisa aqui muito interessante, Rodrigo. Ali também se viu quem tinha se aproximado do movimento com certo interesse. Porque, claro, as pessoas pensando, bom, a monarquia pode ser restaurada, que tal eu estar junto, ou próximo ao poder. Naquele momento que não houve a vitória, o movimento ficou com aqueles que eram idealistas mesmo. Outros ficaram de longe, apenas apoiando. Ficaram, inclusive, alguns dando contribuições financeiras para que o movimento não desaparecesse. Mas você via o seguinte, olha, houve muita gente que só estava aqui perto porque tinha uma esperança de alguma coisa no poder. Então, isso se manteve. Isso se manteve. Sim, diga aí. Diga. Porque eu fico curioso o seguinte, hoje a gente está numa dinâmica diferente, mas como é que em 94 se faria para difundir ainda a ideia monárquica vindo de uma situação tão delicada? É isso aí que eu...
Agora eu vou Porque lhe eu dizer acho uma assim que coisa. esse movimento de 94, ele, assim, não é comparar, dizer que ele teve mais mérito do que esse, porque eu acho que cada um tem o seu mérito de acordo com a história. Mas ele teve um mérito muito importante porque no momento de muita delicadeza e com menos aparato tecnológico, ele se manteve vivo. O Bom, movimento de então eu vou hoje lhe é a dizer uma continuação coisa. disso. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há uma coisa que se fala muito que é o movimento 93 e o movimento hoje em dia. Só que falta uma coisa muito grande aí no meio, um hiato gigantesco. E eu vou lhe dar aqui várias coisas que a monarquia fez. O que é que a monarquia fez? Ela, ela sai do plebiscito, vai reestruturar, os movimentos vão se reestruturar, os círculos monárquicos vão se reestruturar, as juventudes monárquicas vão se reestruturar. De repente aparece um boletim. Um boletim que surge para quê? Para dar uma certa unidade ao movimento de pensamento, de uma nota, estava no editorial do primeiro número do editorial do primeiro número do Herdeiros do Provir, fazer uma contra-revolução cultural monárquica, porque as pessoas percebiam o seguinte, não era apenas a questão da política, era preciso falar da cultura. Bom, mas as coisas não pararam por aí. Por quê? Porque daí a pouco, a um certo momento, eu agora não tenho aqui as datas corretas, mas a um certo momento o professor Ibsen Noronha, hoje professor Ibsen Noronha em Coimbra, ele assume a juventude monárquica e dá um grande dinamismo à juventude monárquica pelo país. Ele começa a fazer os encontros anuais do Rio de Janeiro, que eram pequenos no início, e ele faz isso. Bom, depois ele lança essa ideia. O Encontro Nacional nasce depois. Ele, então? Começou com ele sim, e sim. Nasce depois. Eu estava junto. Eu estava junto com ele, ajudei a organizar os primeiros, mas a ideia parte dele. Depois o seguinte, depois ele faz um boletim para jovens também, que era um boletim super simples, de uma página só, que era distribuído em universidades e tal. Só que, entretanto, acontece o seguinte, acontecem muitas outras coisas, mas no ano 2000, o que é que acontece? 500 anos de descobrimento do Brasil. A esquerda faz um carnaval no governo Fernando Henrique para denegrir o Brasil, denegrir Portugal, denegrir o descobrimento, etc. O movimento monárquico aproveita isso e começa a fazer uma campanha pelo Brasil inteiro. Nós fizemos, inclusive há um medalhão que foi feito em Portugal, de comemoração dos 500 anos, e os príncipes, sobretudo Dom Bertrand, vão pelo país inteiro fazer palestras em universidades sobre isso. Quer dizer, o movimento começou a ter um dinamismo outra vez muito grande. Por exemplo, umas famílias portuguesas ligadas aos descobrimentos vêm ao Brasil e fazem um percurso pelo Nordeste, vão à Bahia, vão a Pernambuco, vão ao Ceará, fazem palestras nesses lugares todos. Então, é muito movimentada a questão dos 500 anos. E aí, começa um movimento, começa uma campanha dentro lançada pelo Pró-Monarquia para resgatar a história do Brasil. E só para você ter uma ideia, por exemplo, nós fazemos campanha contra aquele filme da Carla Camurati, que denigra a figura de Dom João VI, da Dona Carlota Joaquina, etc. Numa dessas campanhas, a Globo nos liga pedindo para nós pararmos a campanha contra eles. Só para ter ideia. Isso tudo já não tinha plebiscito, o plebiscito já tinha ficado para trás, entende? Bom, e esse trabalho dos príncipes, do movimento monárquico pelo Brasil inteiro, contra esse lado denegrir a história, vai ter uma mudança muito grande em 2008. 2008 é o quê? São os 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Né? A família real chega em 1808 e 2008. Bom,
Aí há uma mudança já tão grande que as televisões começam a convidar os príncipes para se pronunciarem sobre esses 200 anos. Ou seja, depois de terem achincalhado a história do Brasil, etc., o movimento monárquico faz esse trabalho todo de resgate da história, faz até uma campanha, eu agora não consigo me lembrar do nome da campanha, tinha um título muito interessante, a campanha, e essa campanha vai mudar o sentimento do Brasil. E o que tínhamos visto no ano 2000, que era denegrir a história do Brasil, já não acontece em 2008. Entende? Entendo. Portanto, quer dizer, a atividade do movimento monárquico se manteve muito grande mesmo, e com uma atuação político-cultural. Era nesse campo, embora nós não tivéssemos muitos meios. Também havia, evidentemente, promoção de certos eventos sociais e importantes, como nas comemorações de Dom Pedro I. Por exemplo, houve um famoso... Foi uma série de eventos aqui em São Paulo que culminaram até com um Te-Deum na Igreja de Nossa Senhora do Brasil, o Te-Deum composto pelo próprio Dom Pedro I, que foi executado na Igreja de Nossa Senhora do Brasil. Mas foram uma série de eventos, exposições de obras de arte e outras coisas assim. Então, a monarquia foi atuando em muitos campos, foi mantendo em muitos campos e foi vencendo etapas. Então, quando você vê que a partir de 2013, sobretudo um pouquinho mais à frente, começam a despontar certas pessoas pelo Brasil, isso não era fruto do nada. Era fruto de algo que tinha sido plantado. Mas plantado, digamos assim, na travessia do deserto. Porque não havia possibilidade nenhuma, etc. Mas era preciso lutar, era preciso fazer boletim, era preciso levar os príncipes aqui. Lembro sempre uma coisa, não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje. Não tínhamos isso. Eu me lembro o primeiro celular de Dom Bertrand. Eu lembro o primeiro celular de Dom Bertrand. Um telefone imenso, assim, que se você jogasse na cabeça do outro, matava o outro. Né? Podia ser uma coisa, era assim. O professor... A um certo momento, o nosso meio de comunicação mais rápido era aquele bip. Né? Você recebia mensagem no bip. Não é da minha época. Não é da minha época. O professor, mas assim, é muito claro que o movimento ele veio crescendo. Teve algum momento no qual os príncipes, aí também correndo o risco de ser um pouco invasivo, qualquer coisa pode pular a pergunta, onde os príncipes, Dom Luís e Dom Bertrand, sentaram e falaram: agora eu vejo que cresceu mais do que a gente esperava. Teve algum marco que falou assim, caramba, não esperava que fosse dessa maneira, ou isso ainda não aconteceu? Não sei se a minha pergunta foi meio grosseira, assim. Ou foi mal colocada. Eu acho o seguinte, você tem que distinguir aqui duas coisas, que é, você falou de movimento monárquico. Movimento é a organização das pessoas para atuar. E você pode falar de sentimento monárquico, que é outra coisa. Ou seja, são duas coisas que aconteceram. De repente não, mas de uma maneira inovadora, o sentimento monárquico começou-se a exprimir por causa da crise que o Brasil estava vivendo. Por causa de muitas dessas coisas que tinham sido plantadas, mas por uma ação que eu até, digamos assim, a qual eu não tiraria um certo lado providencial. Uma ação, muitos jovens começam, depois de serem massacrados por um ensino falso da história, por um ensino deturpado, de repente, na crise profunda que o Brasil estava vivendo, com aquelas manifestações gigantescas, começam a aparecer jovens com bandeiras da monarquia. E Dom Bertrand foi o primeiro sempre a dizer, jovens que eu nem sabia quem eram. E que não tinham ligação nenhuma com o movimento. Bom, essas pessoas não eram de um movimento, eram de um sentimento monárquico.
E elas também, quando chegavam à rua, se impressionavam, dizer, nossa, mas tem outro com bandeira da monarquia e tal. Então, havia assim, houve esse crescimento do sentimento monárquico. Eu acho que nós precisamos aqui, veja bem, reconhecer várias coisas que não eram do movimento monárquico, mas que ajudaram a firmar esse sentimento. Por exemplo, a série do Brasil Paralelo, a Primeira Cruzada, a Última Cruzada. Eu recebi de muitas pessoas e jovens que diziam o seguinte: depois de eu ver os episódios iniciais da Última Cruzada, eu tenho orgulho de ser brasileiro. E eu tenho orgulho da monarquia. Ou seja, eu estou vendo uma outra coisa. Então, o que eu acho que aconteceu, Rodrigo, foi o seguinte: houve um caldo de cultura no país que permitiu isso. Esse caldo de cultura tinha a ver com a crise política, tinha a ver com o desencanto de muitas coisas, mas tinha a ver com um certo sentimento de que o Brasil estava sendo roubado dos brasileiros. Ou seja, você percebia, mas o que é isso? Esse Brasil que é meu está me sendo roubado. Há gente que quer entregar a Amazônia, há gente que não sei o quê. O que é isso? Por exemplo, eu vou lhe dar uma coisa, desculpe, é assim um pouquinho bagunçado que eu estou respondendo, vou voltar um pouquinho para trás. Mas não, eu, durante essa travessia do deserto, viajei muito com... Ainda bem que não foi 40 anos, né? Não foi. Mas, digamos, dessa travessia do deserto, fui muitas vezes com o Dom Bertrand a viagens, a palestras e tudo. E quantas vezes nós não tivemos em quartéis? E em que os militares, veja bem, os militares que teriam sido os homens que, digamos, as Forças Armadas teriam sido aqueles que deram golpe. Os militares se afirmavam monarquistas. E diziam o seguinte... Eu sou militar, não sabe? Você sabe que eu sou militar? Claro. Eu sabia. Mas pronto. Mas você via militares importantes se afirmarem monarquistas. Era uma coisa muito interessante. E sem perspectiva nenhuma de plebiscito nem nada. Então você via o seguinte, havia um caldo de cultura que estava mudando no Brasil. E esse caldo de cultura tem a ver com uma coisa que é um pouco difícil explicar, mas é o seguinte: os povos têm memória histórica. E ainda que você, indivíduo, não conheça um fato histórico, a sua mentalidade está ligada àquilo. Se você for perguntar como é que foi o descobrimento do Brasil para muito brasileiro, ele não sabe. Mas a mentalidade dele está ligada ao descobrimento. Tá, porque o descobrimento em algum momento houve e ele vagamente ouviu falar daquilo. Então essa memória histórica foi despertando para algo do seguinte: espera, mas o Brasil podia ser outra coisa. Eu, por exemplo, vou lhe dizer uma coisa que aconteceu muitas vezes comigo. Quando começou a haver internet e tal, os contatos começaram a ser mais assíduos. Havia muitas pessoas que perguntavam o seguinte: mas você trabalha no quê? Não, eu trabalho com os príncipes. Como? Príncipes? Mas tem príncipe no Brasil? Tem príncipe. Mas o quê? Tem uma família real no Brasil? Tem uma família imperial. Nossa, que legal! Eu não sabia disso. Isso é maravilhoso, tal. Então você vê o seguinte: havia muita gente que não conhecia, mas que ao saber que havia, dizia assim: mas isso aqui é muito interessante. Então nós temos algo que tem a ver com o nosso passado no Brasil, entende? Então eu faria essa distinção entre movimento e sentimento. É claro que o movimento atual, por exemplo, com esses pedidos legislativos, com esses bandeiraços, etc., o que é que fez? Coordenou esse sentimento e o fez ativo enquanto militância. Eu não gosto muito da palavra militância porque é uma coisa que é uma palavra que é ambígua, pode ser mal entendida ou mal compreendida, mas é a militância no sentido bom. Ou seja, as pessoas passaram a trabalhar organizadamente para isso. Bom, e você veja, ainda outro dia eu estava dizendo isso ali na live, nós temos uma coisa que é um fenômeno muito grande que o Dr. Juvenal
dá uma ideia que se vai se multiplicar pelo Brasil inteiro, que são congressos monárquicos conservadores. Por exemplo, no Nordeste, congressos com quase 300 jovens. No Ceará, depois no Pará, no Norte. E isso vai se... em outros lugares do Brasil, vai ser em Curitiba. Quer dizer, não era só o congresso, não era só aquele encontro nacional do Rio, não. Era em todos os lugares do país, no Mato Grosso do Sul, isso, aquilo. Vão se organizando muitas coisas assim. Eu nem estou me lembrando de todos, São Luís do Maranhão, e assim vai. Em muitos locais vão se realizando eventos. Eram tantos eventos que a um certo momento não era mais possível acompanhar os príncipes. Porque não era possível. Era o príncipe ia para um coisa, nós íamos para outro, outras pessoas iam para outro, era tanto evento. Bom, isso, portanto, eu digo o seguinte, essa dinâmica nova de hoje em dia, ela vai se alimentar com esse sentimento monárquico. Professor, assim, o movimento hoje, ele tem uma espontaneidade, talvez até pela tecnologia, diferente do que tinha em 93. Claro, óbvio. Rasgando o verbo aqui total, você acha que essa espontaneidade também pode trazer riscos de uma desagregação? E de... Olha só, eu vou dar um exemplo, você é militar. Porque assim, eu vejo assim, que, claro, assim, tudo tem risco, liberdade tem risco, tudo tem risco. E eu vejo como certos riscos, assim, algumas situações, eu não quero ser muito claro aqui porque eu não quero citar nomes, mas eu vejo assim que algumas situações também impõem risco. Como é que a gente pode agir nesse movimento mais contemporâneo de forma a se manter um movimento diverso, mas ao mesmo tempo unido, e não fazer um movimento desagregado, por exemplo? Olha, acontece o seguinte, você falou de um ponto que é muito real. Por exemplo, nós estamos na era da tecnologia. Por exemplo, fazer uma live como essa, qualquer um pode fazer. E você pode fazer uma live, e as pessoas do Brasil inteiro veem, etc. Há perigos? Há perigos porque é o seguinte, uma pessoa pode fazer uma live dizendo que é monarquista, mas dizer uma série de coisas que não é bem o pensamento da monarquia e tal. Isso pode confundir e tudo. Agora, você é militar, eu não quero fazer uma comparação assim estrita, porque isso não é muito bom. Mas se você for, digamos assim, combater um incêndio, você tem que ter ordem. Senão você vai ter um monte de gente queimada, não apaga o incêndio e vai ser o caos. Depois, no final, está todo mundo queimado, o incêndio continuou e se alastrou. Então, o que é que adiantou? Mas eu estava com boa vontade, eu estava super animado. É verdade, mas é preciso haver uma certa coordenação. Por isso é que eu acho que sempre é bom haver essa coordenação com a família imperial. A família imperial, veja bem, é outra confusão que se faz. A família imperial não é um movimento monárquico. Eles nunca quiseram ser um movimento monárquico. A família imperial é uma instituição, é a família imperial. Haja movimento monárquico ou não haja movimento monárquico, eles são a família imperial. Então, o movimento monárquico tem que procurar sempre se coordenar com a família imperial e com os representantes da família imperial, no caso concreto a Promonarquia ou outros organismos, para, digamos assim, haver uma unidade de atuação. Entende? É isso que eu acho. Eu não tenho autoridade para eu ficar falando, eu não tenho autoridade no movimento monárquico para eu ficar determinando coisas nenhumas. Eu apenas ajudo Dom Bertrand, faço coisas do Dom Bertrand, mas não tenho autoridade para dizer que tem que ser isso ou aquilo. Estou dando uma opinião pessoal. Essa opinião pessoal é que me parece, ou seja, ou nós nos coordenamos, ou então, pelo dinamismo das coisas de hoje em dia, surgem grupos, surgem associações. É ótimo que isso aconteça, mas vamos fazer uma coisa sapiencial, né? Se nós não fizermos uma coisa sapiencial, foi que eu
foi o que eu disse a você, nós estamos todos combatendo o incêndio e depois o incêndio se alastra e nós nos queimamos todos e não chegamos a lugar nenhum. Agora eu vou te colocar na fogueira. Falando em fogo, eu vou te botar na fogueira. Pode colocar. O Sepúlveda de 2020, vendo o movimento, como é que está, deve ser muito diferente do Sepúlveda de 94. O Sepúlveda de 1994 esperava que o movimento chegasse nesse grau, por exemplo, hoje os encontros estaduais, por exemplo, o encontro do Pará, que eu fui convidado para palestrar, o encontro no Rio de Janeiro, eles são organizados por pessoas locais. Claro, a família Imperial é sempre convidada. Sei que às vezes é muito conflito de agenda, porque todo mundo resolve fazer os seus encontros estaduais em novembro, aí fica aquela loucura. O Sepúlveda de 94 esperava que o movimento chegasse nessa forma, chegasse nesse nível, conseguindo, por exemplo, fazer um bandeiraço super estruturado no Brasil inteiro, no dia da independência, com mais de 40 cidades. Esperava que isso acontecesse nesse tempo? Pode falar a verdade. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Como eu disse a você, como eu disse naquela palestra, os impossíveis na história não existem. Não existem. E não existem. Então, o seguinte, o que é que eu esperava ou não esperava? Eu, pessoalmente, eu não esperava nada, sabe por quê? Porque planos quinquenais são para organismos estatistas de ditaduras. Daqui a 5 anos vamos fazer tal coisa, daqui a 10 anos vamos fazer... Não. Você percebeu o seguinte, o movimento monárquico ia se adaptar às circunstâncias ou à realidade do país. Depois adaptou-se às realidades tecnológicas também. Que hoje, por exemplo, você tem muita facilidade em convocar um bandeiraço por WhatsApp, por redes sociais, você tem essa facilidade. Então, isso eu não imaginava. Mas, por exemplo, esses encontros que eu ajudei a organizar muitos, por exemplo, no Nordeste, no Norte do Pará, por exemplo, foi o primeiro que foi feito recentemente, e ajudei muito a organizar ali, no Ceará também, em São Luís do Maranhão, tudo isso era uma fórmula nova de uma atuação que tinha ido se adaptar. Agora, que eu tive uma surpresa muito grata em ver que o sentimento monárquico cresceu muitíssimo, isso eu tive. E é uma surpresa mesmo. Uma surpresa agradável de ver que o sentimento monárquico se espalhou pelo país. Para o senhor, houve algum marco que o senhor falou, caramba, assim, pessoalmente, teve alguma coisa no movimento, algum encontro que foi um marco para você? Assim como a sua frase foi um marco para mim, que essa frase eu patenteei para mim, né? Teve algum marco que o senhor falou, caraca, o negócio tá quente? Olha, eu disse a você que quando eu vi aquele seu anúncio, nos aguardem, em Brasília, nos aguardem. Aquilo? Foi aquilo? Não, aquilo foi um susto mesmo, assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? Mas pronto, era só você anunciando que ia haver o pedido, eu sempre te esqueço da forma. Eu esperava que a resposta não fosse essa. Não, mas eu digo-lhe uma coisa, o que é que eu não houve assim um momento que eu vi isso, não houve um momento, pelo seguinte, porque eu acho que eu tenho a impressão de que nós estamos assistindo a uma transformação histórica no Brasil que, por exemplo, neste momento nós estamos vivendo uma coisa diferente do que estávamos vivendo o ano passado. Nós estamos vivendo situações de totalitarismos locais. Quem é que diria que você ia estar vivendo isso? E o movimento monárquico está se adaptando a essa realidade. Então, eu não sou capaz de definir assim um momento. Não sou capaz de definir um momento. Tenho momentos particulares, mas, sobretudo, tenho uma coisa. E isso eu vi. Eu vi muita gente que era... e eu, sobretudo, vi isso no Norte e no Nordeste do Brasil. Vi em outros lugares também e conversei com muitos amigos
que eu tinha que nem eram monarquistas sobre esse assunto. Eu vi muita gente que era liberal ou que se dizia liberal passar para o conservadorismo e do conservadorismo passar para a monarquia. Vi isso. E até me lembro de um grande amigo meu que aqui em São Paulo, uma vez conversando com ele, ele me dizia isso: Sepúlveda, eu também acho que isso vai acontecer com muita gente, porque aconteceu comigo também. Ou seja, na realidade as pessoas foram tomando uma certa consciência do que é que elas queriam mesmo para o país e acabaram desembarcando na monarquia como um valor que não era apenas um valor político. Isso é que eu acho importante. Ou seja, o ideal monarca, eu sempre digo uma coisa, sempre faço essa pergunta: por que que os jovens monarquistas ou as pessoas que saíam à rua com bandeiras monarquistas não levavam um cartaz assim: queremos a volta da monarquia? Por quê? Estava cheio de cartazes lá. Estava lá Lula preso, não sei o quê, impeachment da Dilma, isso, não sei o quê. Por que a pessoa não chegava lá com um cartaz e dizia assim: restauração da monarquia? Eu nunca vi. Eu só via pessoas enroladas em bandeiras ou desfraldando bandeiras. Por quê? Essa eu tenho a resposta. Posso dar a resposta? Pode dar a sua, eu dou a minha depois. Porque a gente leva um cartaz escrito, uma faixa escrito assim: dos 10 países mais prósperos do mundo, 8 são monarquias. Essa todo mundo para. Eu sei. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: é que no fundo a bandeira é mais do que um cartaz. A bandeira é simbólica. E ela não é simbólica apenas de uma forma de governo. Ela é simbólica de uma série de valores do Brasil. Ela é simbólica de uma série de valores que a pessoa quer para o Brasil e que não se esgotam na política. Vou-lhe dizer uma coisa. Eu assisti muitas vezes na Paulista, nas manifestações, Dom Bertrand ser rodeado da gente mais desconhecida possível, que vinha tirar fotografia com Dom Bertrand, que vinha... Eu estou dizendo Dom Bertrand porque era a pessoa que eu estava próximo. Dom Antônio no Rio era a mesma coisa. Dom Antônio também. Os príncipes jovens também, os jovens da família também, o próprio príncipe Luís Filipe em São Paulo, enfim, muitos outros. Mas eu via isso com Dom Bertrand e eu pensava comigo mesmo: mas desculpa, mas esta pessoa que está aqui não tem riqueza pessoal, não tem poder nenhum. Não tem poder. Qual é o poder de Dom Bertrand efetivo para mandar no país neste momento? Nenhum. Então por que essas pessoas se aproximam dele? Não é à espera de um cargo político, não é à espera de nada disso. É pelo prestígio da família imperial. E esse prestígio vem do quê? De valores morais, de valores éticos, de valores históricos, de valores culturais e de valores políticos também. Porque eles sabem que é o seguinte: estas pessoas têm uma idoneidade que nós não vemos nos homens públicos. Entende? Então, é o que eu acho. Eu acho que isso é o que aconteceu. E está acontecendo. Professor, estou vendo aqui o tempo. O Instagram tem aquele limite de tempo. Certíssimo. Já estamos aqui. Falta 1 minuto. Eu quero agradecer demais a sua presença. Estou com muita saudade de encontrá-lo pessoalmente. Espero que tenha encontro esse ano. Não sei qual vai ser o mês, mas certo. Vamos fazer. Se não fizer, eu faço. Se não fizer, a gente faz o nosso. Então, eu gostaria que o senhor deixasse aí em 30 segundos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho, para um recado para todos os monarquistas no Brasil, para a gente manter essa unidade e manter o movimento coeso. Bom, quero agradecer ao Rodrigo o convite, dar-lhe os parabéns pelo trabalho que ele faz pelo Brasil inteiro, mas queria dizer o seguinte: organizem-se em grupos pequenos, grandes, círculos monárquicos, juventudes monárquicas, o que for, mas procurem sempre a unidade da família imperial, a unidade dessa ação que é pelo bem do Brasil. Se nós propomos uma monarquia, nos mantenhamos unidos a eles, porque deles virão as melhores orientações. É esse o apelo que eu faço em 30 segundos, porque é o pouco tempo que eu tenho. E eu vou me despedir em 5. Pessoal, uma boa noite para todo mundo que assistiu. Vamos no grito de guerra. Salve Dom Luiz!